Deus, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Na tua presença, Pai, colocamos o teu servo mais uma vez, crendo, Deus, que este momento é um momento especial de ouvir a tua voz poderosa. Por isso, a tua unção, o teu poder, a tua graça, nós pedimos, Pai, para que daqui nós saiamos com a tua presença plena, Senhor. Através desta palavra, que venham os milagres que nós precisamos, em nome de Jesus. Seja com teu filho mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem vai morar no céu, paz do Senhor. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que mais uma vez o Senhor concede-nos de estar em sua casa para louvar o seu santo nome, entregar o nosso culto de louvor ao Senhor. Como bem disse a irmã Júlia aqui, viemos para adorá-lo, exaltá-lo e entregar a Ele o nosso louvor. Deus seja louvado nessa noite. Quero agradecer ao pastor João, vice-presidente, que nos trouxe esta oportunidade de estarmos mais uma vez aqui neste altar, meditando em uma palavra do Senhor. A minha saudação também ao nosso pastor emérito, querido pastor Argemiro. Deus seja louvado pela sua vida, todos os demais obreiros, o coral da Almaduro, o grupo. Deus seja louvado nessa noite. Quantos trouxeram a palavra de Deus, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, por favor, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Leremos alguns versículos para base da nossa meditação nesta noite. Já ouvimos uma palavra abençoadíssima aqui neste lugar. Fomos abençoados pela vida do jovem Andrew, que trouxe uma palavra do céu ao nosso coração. Queremos que Deus vai continuar falando ao nosso coração e louvamos a Deus pela vida dos jovens que Deus tem levantado para pregar a sua palavra com graça e autoridade do céu. Mateus capítulo 14, versículo de número 15. 14, versículo de número 15. Quem achou, diga amém. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos se aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. E então eles disseram: não temos aqui nada, senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-me aqui. E tendo mandado que a multidão sentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, o agradeceu, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os seus discípulos partiram com a multidão. Amém? Por favor, tome seu assento em nome de Jesus, nesta tão abençoada noite. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, pode ficar, para que você acompanhe aquilo que Deus trouxe ao meu coração nessa noite. Se quiser fechar também, fique à vontade. Meus irmãos, o texto que nós fizemos leitura nesta noite, fala-nos acerca de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. É tanto possível quanto provável que quando eu fiz leitura, começando a ler o primeiro versículo, versículo de número 15, você possivelmente aí no banco pode ter pensado: eu já conheço essa história, eu já ouvi essa história, ou mesmo eu já li essa história. Afinal, essa história é muito conhecida. Falando sobre este acontecimento,
Ele é o único acontecimento fora a semana da paixão de Cristo que é narrado pelos 4 evangelistas. Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 13, fala sobre isso. Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 31, fala sobre isso. Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 10, fala sobre isso. E João, no capítulo 6, a partir do versículo 5, também fala sobre isso. Logo, nós estamos diante de uma história extremamente conhecida, comentada por todos, de todos os ângulos, de todas as perspectivas. Cada evangelista tem a sua particularidade, e cada um pontua pontos específicos acerca deste mesmo acontecimento. Eu já disse aos irmãos em uma outra oportunidade, o bom de falar de um texto que vários falam, é que você vai ter várias visões sobre o mesmo acontecimento, porque cada pessoa vê a coisa de uma forma, dentro da sua ótica de enxergar. Esse texto é um exemplo disso, é um texto contado por todos, e cada um vai dar uma ênfase, cada um vai dizer uma coisa, e as coisas são interessantes, e poderia que essa noite, falar sobre alguma delas. Por exemplo, tem um evangelista que diz 5.000 homens fora meninos e crianças, aí o outro vai lá e diz, mas os pães estavam na mão de um menino, ou seja, aquele que não foi contado, é na mão dele que está a saída para o problema. Já valiam glória. Tem várias coisas que nós podíamos enumerar aqui, mas o interessante é que nessa noite, nessa história extremamente conhecida, o Espírito Santo traz ao meu coração mais uma vez esse texto, mais uma vez essa história, deste texto tão conhecido, mas dessa vez, para falar sobre a seguinte visão, o segundo entendimento, o seguinte raciocínio. Qual, irmão Joabe? A matemática do milagre. A matemática do milagre. Por que a matemática do milagre? Porque quando eu olho para essa narrativa, eu vejo dentro dela aqui uma matemática de Jesus. Talvez você possa dizer, mas Joabe, como assim você vê uma matemática dentro de um texto simples? A matemática convencional, ela tem basicamente 4 operações que são divisão, adição, subtração e multiplicação. Você voltou lá para o colégio agora. São as 4 operações que nós temos dentro da famosa matemática. Temos outras, mas basicamente 4. Dividir, subtrair, multiplicar e adicionar. Logo, se quando eu olho para esse texto, eu ver e mostrar aos irmãos essas 4 operações sendo realizadas, eu posso dizer que nós estamos diante da matemática do milagre. Matemática do milagre. Mas Joabe, olhando para esse texto, eu só vejo a multiplicação. A pergunta é, aonde estão as demais operações? E o que Jesus queria falar por intermédio delas? Aonde elas estão? Dentro do mesmo texto. Adição está aqui, subtração está aqui, divisão está aqui, bem como a multiplicação também está aqui, bem diante do texto que nós fizemos leitura, porque antes de multiplicar, ele dividiu, mas antes de dividir, ele adicionou, e antes de adicionar, ele subtraiu. É por isso que nessa noite, eu gostaria de deixar rapidamente uma mensagem dentro desse texto com esse tema, a matemática do milagre. Por que a matemática do milagre? Porque Jesus aqui opera essas 4 operações de forma muito clara. Qual é a primeira? O texto vai dizer que ele subtraiu. Quer ver? Qual foi a primeira operação matemática de Jesus aqui? Subtrair. Sim. Antes de dividir, de multiplicar, ele dividiu. Antes de dividir, ele adicionou. Antes de adicionar, ele subtraiu.
E o que é subtrair, Joabe? Diminuir. E o que é que ele diminuiu? Ele diminuiu a indiferença dos discípulos. A primeira coisa que Jesus precisa fazer para operar o milagre da multiplicação é subtrair. Porque esses homens são indiferentes. Quer ver? Se você olhar o versículo de número 15, está escrito assim: ao cair da tarde, para quem me acompanha, os discípulos aproximaram-se dele, disseram: este lugar é deserto. Já está ficando tarde, olha a indiferença. Manda embora a multidão para que possam ir e resolver os seus problemas, comprar o seu pão, matar a sua fome. Oh, glória! Observe que indiferença não é cegueira, porque eles reconhecem o lugar que é deserto. Eles reconhecem o tempo que é tarde. Eles reconhecem a necessidade que é a fome. Mas ainda assim, eles se mantêm indiferentes. Porque indiferença não é cegueira. O que é indiferença? Indiferença é distanciamento emocional. O que é indiferença? Indiferença é insensibilidade espiritual. Estes homens não negam o problema, eles apenas o afastam. Porque despede, irmã Darcila, significa não é comigo. Despede significa isso não é problema meu. Despede significa que outro resolva. Despede significa eu não posso fazer tudo. Indiferença é isso. Ao invés de nós dividirmos a carga, preferimos nos afastar de quem sofre. Ao invés de ajudarmos, nós preferimos nos distanciar. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós percebemos a dor no próximo, mas nós não nos permitimos ser tocados por ela. Eles estão com problema, mas isso não é problema nosso. Eles estão com necessidade, mas isso também não é problema nosso. Aí Jesus, antes de multiplicar o pão, ele tem que diminuir a nossa indiferença. Oh glória, porque só veio a multiplicação de pão se antes houver subtração da nossa indiferença. Só haverá multiplicação de bênção se houver diminuição da nossa indiferença. Logo antes de multiplicar o pão, Jesus precisa diminuir a indiferença dos discípulos, pois aonde há indiferença, insensibilidade, descaso, ele não opera a multiplicação. Mas quando ele consegue diminuir a nossa indiferença, ele começa a operar o milagre que a gente precisa. Oh glória, oh glória. Primeira operação, diminuir a nossa indiferença. Segunda operação, somar. Ele começa diminuindo, mas depois ele vai somar. E o que é que ele vai somar, irmão Joabe? Antes de multiplicar, ele dividiu. Antes de dividir, ele somou. E o que é que ele soma? O que é somar? Aumentar. O que é somar? Adicionar. E o que é que ele adicionou? Ele adicionou responsabilidade no ombro dos homens de Deus. Ele adicionou responsabilidade no ombro dos discípulos que o seguiam. Se você olhar o versículo de número 16, aí está escrito: dai-lhe vós de comer. Observe que Jesus é enfático ao adicionar a eles a sua parte de responsabilidade dentro do processo. Jesus está conscientizando-os que a necessidade da multidão também era deles. Eles também tinham a sua parte de responsabilidade nisso. O problema da multidão também era deles.
Sabe o que Jesus estava ensinando ao adicionar responsabilidade? Jesus estava ensinando que evangelho não há espaço para neutralidade. Ou nós somos instrumentos, ou nós seremos obstáculos. Ou nós somos instrumentos, ou nós seremos impedimentos. Porque toda fé verdadeira e genuína, ela tem de gerar em nós envolvimento, empatia, engajamento. Nós temos de se sentir parte de um corpo, porque somos um corpo de Cristo. Oh, glória! Jesus não nos chamou para explicar o problema. Jesus nos chamou para ser parte da solução do problema. Por isso parece que eu vejo Jesus dizendo: menos neutralidade, mais empatia. Menos descaso, mais envolvimento. Menos indiferença, mais responsabilidade. Menos indiferença, mais comprometimento. A gente quer o Jesus que multiplica o pão, mas não quer o Jesus que nos adiciona responsabilidade, que diz: eu quero te usar para ser a resposta que você precisa ouvir, o abraço que você precisa ter. Você tem responsabilidade nisso. Oh, glória! Eu olho para esse texto, eu vejo Jesus, antes de multiplicar, Jesus diminui a indiferença desses homens, mostrando: o problema também é de vocês. Jesus aumenta a responsabilidade, dizendo: vocês têm que ajudar a resolver. Vocês precisam ajudar a resolver esse problema. Aí você me diz: tá bem, Joabe, estou vendo. Eu estou vendo que Jesus diminuiu. Eu estou vendo que Jesus aumentou, mas eu quero saber mesmo o que foi que ele dividiu. O que ele foi que ele dividiu? Ele dividiu os recursos. Ele dividiu aquilo que eles conseguiram angariar. Antes de multiplicar, ele dividiu. E eu pensava comigo essa tarde: o que é dividir? Fracionar. O que é dividir? Repartir. Se você vê no versículo 17, 18, está escrito assim, ó: e eles disseram: tudo que temos aqui são esses 5 pães e 2 peixes. E ele lhes disse: tragam-os para mim. Observe que entre a escassez e o milagre existe uma entrega. Entre a escassez e o milagre existe um repartir. Porque Jesus só pode multiplicar aquilo que antes nós partilhamos. Jesus não multiplica o que escondemos. Jesus só multiplica o que partilhamos. Por isso a multiplicação só acontece quando eles param de observar e começam a partilhar. Pois o segredo não está em quanto temos, o segredo está em pegar o pouco que temos e colocar na mão dele, para que ele venha partilhar. Porque na mão dele o pouco vira muito, na mão dele o pouco vira suficiente, na mão dele o pouco gera o que você precisa. Talvez você não está entendendo bem o que eu estou dizendo, então eu vou melhorar aqui para você entender. O que Jesus está dizendo é: essa sabedoria que para você, quem sabe, é pequena, coloca na mão de Jesus e ele vai surpreender muita gente. Esse chamado que quem sabe para você é pequeno, coloca na mão de Jesus e ele vai fazer abençoar muita gente. Esse talento que quem sabe para você é insignificante, coloca na mão de Jesus e ele vai abençoar muita gente. Essa graça que quem sabe você olha e acha tão pequena, coloca na mão de Jesus e ela vai modificar a vida de muita gente. Porque quanto mais eu partilho, mais ele multiplica. Quanto mais eu reparto, mais eu tenho. Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Oh glória, oh glória. Jesus, nesses dias, ele busca diminuir a nossa indiferença, porque a gente fala muito de multiplicação,
E quando eu li esse texto, já preguei várias vezes nele, inúmeras coisas o Senhor trazia ao meu coração. Hoje o que menos você vai falar é de multiplicação. Porque de multiplicação a gente gosta, a gente aceita e dá glória a Deus. Então hoje você vai falar de diminuir, quando Jesus tem que diminuir a nossa indiferença, quando Jesus tem que adicionar responsabilidade na nossa vida, de entender que os problemas também são nossos, e Ele quer nos usar para ser um instrumento, porque a gente busca a bênção, mas a Bíblia nunca diz busque a bênção, a Bíblia diz ser tu uma bênção. Então você é resolvedor de problema, você é chave na vida de pessoas, você é flecha na vida de pessoas, você é o abençoador. Aleluia. Oh glória. Primeira operação, diminuir a indiferença. Segunda, adicionar a eles responsabilidade. Irmão, Jesus jamais deixaria eles ir sem pão. Porque no ministério de Jesus, muitas vezes, as pessoas vieram e foram, e você pode até encontrar alguma vez que alguém veio, foi, e nenhum milagre é relatado, pode até encontrar, mas você nunca vai encontrar alguém vindo e saindo sem uma palavra, porque pão sempre tem, pão sempre haverá. Jesus nunca vai deixar a multidão saindo com fome, pode ter certeza, pão tem todo dia, pão tem sempre, a mensagem tem sempre, a palavra tem sempre. Ele nunca vai deixar o povo ir sem pão. Oh glória. Oh glória. Ele diminui a indiferença deles. Ele coloca sobre os seus ombros responsabilidade. Ele divide com eles aquilo que eles têm, que parece pouco, mas na mão de Jesus vai virar muito. Para só então ele terminar essa matemática de milagre multiplicando. A multiplicação não é a única operação aqui, é a última. Porque ele começa subtraindo, depois ele vai adicionando, depois ele vai dividindo, e por fim termina multiplicando. E como é que Jesus fez isso? Será que ele orou e surgiu ao redor dele uma montanha de pão? Não. Como é que ele fez essa última operação? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele pegou o pão, olhou para o céu e agradeceu. Sabe o que ele estava nos ensinando? A multiplicação de amanhã começa com a gratidão de hoje. Oh glória! O muito de amanhã começa na fidelidade de hoje. Porque enquanto você agradece pelo pouco que tem, Ele já está provendo muito que você terá. Enquanto você agradece pelo pouco que já recebeu, Ele já está provendo as maiores vitórias que ainda vão chegar na sua vida. Então a primeira coisa para multiplicar é agradecer por aquilo que se tem. Oh glória! Lembra do cego Bartimeu? Me veio agora aqui. O cego Bartimeu, ele não ficou reclamando do que ele não tinha, mas ele usou aquilo que ele tinha para receber o que não tinha. Porque o que ele não tinha? O evangelista Simão Pedro, ele não tinha visão, mas o que ele tinha? Voz. Então ele dizia, eu quero visão, mas eu não tenho. Mas não é por isso que eu vou ficar aqui de braço cruzado, eu vou usar o que eu tenho. Jesus! Oh glória! Oh glória! Usa o pouco que você tem e muito virá. Seja grato pelo pouco que você tem e muito Deus te dará. Seja fiel no muito e sobre o muito Ele te colocará. Porque o muito de amanhã começa na gratidão do hoje. O muito de amanhã começa na fidelidade do hoje. Ele pega o pão, ele levanta o céu e ele agradece. Oh glória! Ele agradece. Oh glória! E depois de agradecer, o texto diz, e começou a repartir. E sabe o que é interessante? Quanto mais ele repartia, mais tinha. Porque a matemática do milagre não é a matemática da sobrevivência, é a matemática da abundância.
Não é a do possível, é a do impossível. Não é a do esperado, é a do inesperado. Quanto mais Jesus partia, mais tinha. Quanto mais tirava, mais tinha. Quanto mais dava, mais tinha. Na matemática do milagre, a fome não tem a última palavra. E eu quero declarar na sua vida, no início dessa nova semana, se você crê, levante uma de suas mãos. E eu quero declarar, porque já estou encerrando, na sua casa o problema não terá a última palavra. Na sua saúde a enfermidade não terá a última palavra. Na sua chamada a limitação não terá a última palavra. Na sua dispensa a escassez não terá a última palavra. Na matemática de Jesus a última palavra será dele. Você pode adorar a Ele. Eu quero declarar essa noite que essa noite é noite de multiplicação na sua vida. Eu quero declarar essa noite que é noite da multiplicação da bênção, da saúde no seu corpo, da porta aberta na sua casa, da bênção nas suas finanças. Haverá uma multiplicação de Deus, porque na bênção do milagre a última palavra é de Jesus. Glória. Se você pode, levante uma de suas mãos assim, feche seus olhos. Eu estou sentindo graça do Espírito de Deus. Deus me trouxe aqui para dizer para você: ei, Deus vai fazer essa matemática acontecer na sua vida. Você vai sair daqui com mais responsabilidade. Você vai sair daqui para resolver problema. Você vai sair daqui para achar solução. Você vai sair daqui como um instrumento na mão de Deus. Deus vai multiplicar o pouco que você tem, e você vai fazer grandes coisas no nome do Senhor. O pouco que você possui na mão de Deus vai virar muito e vai abençoar muita gente. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Oh Espírito de Deus, o Espírito Santo move meu coração aqui essa noite, para orar pela sua vida, para orar pela sua casa, para orar pela sua família, para orar por você aqui essa noite, porque você é um alimentador de multidão, você é um instrumento de Deus. Mas se eles não entendem que a responsabilidade é deles, se eles não entendem que precisam diminuir a indiferença que tinham, se eles não entendem que são parte do processo de resposta, eles não poderiam ajudar a alimentar aquela grande multidão. Oh glória! Porque tudo começa com organização. A gente se organiza. Até para fazer milagre Jesus é organizado. Ele disse para os discípulos: coloca tudo sentadinho de 50 em 50. Porque depois que organiza tudo, o milagre vai acontecer. Parece Elias com as pedras, organiza as pedras tudo bonitinho. Depois que as pedras estiver bonitinho, o fogo vai descer. Oh glória! Eu estou falando com alguém aqui que essa mensagem vai ser uma chave para abençoar a sua vida. Oh glória! Porque o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra. Nós queremos multiplicação na nossa vida, mas se você entender aquilo que o Espírito Santo está direcionando você para ser e fazer através da multiplicação que Ele vai realizar na sua casa, a multiplicação está muito mais perto do que você imagina de alcançar a sua família. Então, enquanto o grupo estiver louvando aqui, eu quero convidar você que quer passar aqui diante do altar para receber uma oração, que precisa que Deus opere esse milagre na sua vida, que entende o que Deus está fazendo aqui essa noite, que Deus está gerando em você,
o entendimento de que essa bênção não é apenas para você, mas que você entenda que essa bênção vai ajudar e vai abençoar e vai ser testemunho para alimentar e para fortalecer muitas pessoas. Se você entende isso, enquanto eles estiverem cantando, você quiser passar aqui diante do altar, já está a primeira pessoa vindo, a segunda, eu te convido a vir, pode vir. Rema chorando, pode louvar. Deus, ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a benção vem, ninguém pode roubar. É milagre de Deus, ninguém pode explicar. Nós temos alguns minutos para orar aqui, então quando a cura vem, quando a benção vem, ninguém pode roubar. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz um milagre. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz um milagre. Isso, pode vir. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laços de morte cai por terra agora, toda enfermidade cai por terra agora, toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Coloque a mão à altura do seu coração, por favor. Enquanto os irmãos estão tocando o seu instrumento, os obreiros estão orando, com a permissão do pastor João, nós vamos estar orando pela sua vida aqui essa noite. Nós vamos estar clamando pela sua vida. Nós vamos estar intercedendo pela sua vida. Eu não sei o que você precisa essa semana, mas eu estou aqui para profetizar uma bênção de Deus sobre você. Eu estou aqui para profetizar uma bênção de Deus sobre a sua casa. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos aqui essa noite. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, gere empatia em nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, gere responsabilidade no nosso caráter. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos fazer, Senhor, dividir o nosso tempo, nosso talento, Senhor Jesus, para abençoar vidas e pessoas. Deus, em nome de Jesus, que esse pouco, esse pouco, Senhor Jesus, de farinha que tem, o Senhor venha multiplicar. Esse pouco de esperança que tem, o Senhor venha multiplicar. Esse pouco, Senhor, de saúde que tem, o Senhor venha multiplicar. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Espírito Santo, seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Coloca teu pouco na mão de Jesus. Jesus vai fazer multiplicar, Jesus vai fazer crescer, Jesus vai fazer aumentar, Jesus vai fazer sobejar na tua casa, na tua vida. Em nome de Jesus, seja tocado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja abençoado nessa noite, para viver uma semana de milagre, para viver uma semana de bênção. Ei, quem sabe você está me ouvindo e está dizendo: mas o que eu tenho é tão pouco. Deus vai usar esse pouco para abençoar muita gente. Deus vai usar esse pouco.